Bom, para nós entendermos essa relação de karma, dharma e como que isso opera e como isso afeta o nosso dia a dia, primeiro de tudo, a gente tem que entender quem nós somos, o que compõe o nosso corpo, o que é eu, essa coisa chamada eu, você, né? O que compõe o teu corpo, o que que é? Você tem um corpo físico e tem corpos, outros corpos, que são os corpos sutis. A gente pode falar aqui em corpo emocional, corpo mental e corpo espiritual. Dependendo da corrente de pensamento, da religião, da teologia, né, dos dogmas de cada uma delas, você vai ter classificações um pouquinho diferentes. Mas no fundo é isso. Uns vão separar, eu até concordo que tem o corpo mental inferior, o mental superior, mas vamos deixar isso por enquanto, usar como primeira abordagem essa. Você é formado por um corpo físico, que é isso que nós temos direto, e os corpos sutis, que é o nosso corpo emocional, o nosso corpo mental e o nosso corpo espiritual, a alma, né? O perispírito envolve toda essa parte aí desse corpo sutil que compõe, encapsula tudo isso, né? Então vamos olhar isso com um pouquinho mais de detalhe. Eu falei no slide anterior sobre o corpo mental inferior e superior. Um pouquinho mais de detalhe, tá esse é o que muitos chamam do teu eu superior. Então tá ali aquela figura embaixo no centro, né? O teu corpo físico, em volta você tem o corpo emocional, o corpo mental, tá? Mas esses corpos interagem com a flora, a fauna e, acredite ou não, queira ou não, com os elementais. São seres que estão em dimensões paralelas a nós. Né? São vários tipos de elementais, a gente ficaria horas falando sobre eles. Mas, por enquanto, vamos fechar nisso. O eu superior é aquela parte da nossa psique que sobrevive quando nós nascemos de novo. Né? Muitos falam em terapias de vida passadas, que é para você pegar e recuperar informações que estão nesse teu eu superior. E quem controla esse acesso são os nossos mestres ascensionados. São seres mais evoluídos, humanos ainda, né? Que controlam o nosso acesso, toda a literatura kardecista, espírita, trata bastante disso. O pessoal de teosofia também, de gnose. Então, são várias vertentes, várias correntes, mas todas concordam com esse conceito do teu eu superior, que é ele que está aprendendo, a tua centelha divina, ele que é o responsável por nós estarmos aqui na matéria atual. E eu tenho certeza que o meu está mordido de eu estar aqui nesse corpo que eu estou agora, porque ele não aceita certas coisas. Então, se nós estamos aqui, é porque esse nosso eu superior tem que aprender alguma coisa. Porque entre uma vida e outra tudo se apaga, a gente não tem memória de mais nada, mas os registros acássicos, que é o nome disso, né, são carregados nesse nosso eu superior, que está no mental superior, que está lá. Um dia, quando nós conseguimos avançar e rompemos o ciclo, a roda de Sansara, como os hindus chamam, né, o ciclo de reencarnação, ou o que os kardecistas chamam de segunda morte, ou seja, você não tem mais que voltar para o corpo físico para ou alguma tarefa, alguma função, ou de aprendizado, né, ou de resgate, como eles chamam também, você vai evoluir, vai virar um anjo, o que for, você vira um super-humano, um supra-humano. Um dia nós avançaremos até a nossa mônada, que é esse conjunto global complexo, e vamos evoluir até chegar a um logos planetário, um logos solar, e aí vai. É muito longa essa explicação, mas com uma visão geral está isso. Maiores detalhes pode pegar o pessoal de gnose, o pessoal de os livros de teosofia, eu gosto muito, me identifico bastante com a parte de teosofia. Mas essa é a ideia, vamos focar no nosso aqui e agora, que é essa parte de baixo. Então vamos em frente. Esse slide agora mostra o seu eu atual, você nessa encarnação. Então tá ali tem o teu corpo físico e em volta no teu corpo emocional, o corpo mental, nós temos o quê? Emoções e pensamentos que gravitam em torno da gente. Tá? Então tá aí, o teu eu é esse pacotão. O teu corpo físico mais os teus corpos sutis. E ali dentro estão, no corpo emocional estão as tuas emoções, no teu corpo mental estão os teus pensamentos. E também os que mandam pra gente, né? Tudo bem, mas aí você vai me perguntar, o que as emoções, os pensamentos têm a ver com karma, com dharma, com os problemas que eu tenho na minha vida, os tropeços,
pedras que são colocadas no nosso caminho que a gente tropeça e às vezes é muito difícil recuperar, né? Tudo que dá errado na vida da gente não dá certo. Você monta um comércio 1, 2, 3, 10 vezes, nada dá certo. Você acha que, poxa, está tudo errado comigo, nada dá certo comigo, não consigo fazer nada. O que está acontecendo? Basicamente, eu só vou focar o lado negativo, né? Existem as fontes naturais negativas, são egrégoras, que são conjuntos gigantescos de energia, porque o pensamento é uma energia mental. Nós já temos nome para isso, que é o psion. E as emoções também são energias emocionais. E aí você tem as formas pensamento, as formas sentimentos, as formas pensamentos e sentimentos negativadas, ou seja, as sensações, os pensamentos ruins, maus, eles se conectam às fontes naturais negativas que controlam esse tipo de pensamento. Ou seja, nós alimentamos, né, a nossa mente, consciente ou inconscientemente, alimenta essas formas pensamento, essas formas sentimento, as emoções, né, que gravitam em torno do nosso eu. Vai no site, olha ali os vídeos na biblioteca, veja os corpos astrais, desdobramento. Você vai ter uma visão muito boa, tem bastante vídeo ali sobre isso. É interessante, assista. Tá? E o importante é você entender que quanto mais a tua mente, quanto mais o teu coração, né, você gerar essas energias negativas, você está alimentando essas emoções, está alimentando esses pensamentos, que elas acabam virando o quê? Larvas mentais, larvas astrais, tem vários nomes, várias classificações, dependendo do tipo que elas são. Tá? E isso interfere em você e em todo mundo que está em volta de você. E mais, à medida que você cria essa energia mais densa, pesada, esse lixo emocional, esse lixo astral, você está se conectando cada vez mais com essas fontes naturais negativas, porque elas são divinas, não tem como eliminar isso. A nossa psicologia já identificou mais de 6 mil emoções. A grande maioria é tudo uma emoção negativa. Né? Você conhece gente que assim acorda, bom dia por quê? Né? A pessoa já acorda reclamando, não vai dar certo. Tem gente que gosta de se fazer de vítima, sente prazer em ser vítima. Não pode. Você tem que romper toda a literatura, toda a parte de coaching que tem de desenvolvimento consciencial é isso. É você parar de pensar negativamente e começar a pensar positivamente. Só que pensar positivamente não é tudo, você tem que começar a agir também, né? Mas isso é um pouquinho mais para frente. Então vamos avançando. Nesse slide a coisa começa a ficar um pouquinho mais complicada, né? Então tem o seu eu, você, o teu corpo, que é o teu corpo físico, teus corpos sutis, as tuas emoções, os teus pensamentos, as conexões que você tem. Eu só marquei as conexões negativas, né? Não vamos discutir o positivo. O positivo é tudo bem, tá ótimo. A ideia é ter só conexão positiva, mas no plano que nós estamos, não dá, a gente pensa muita coisa errada, né? E é só você? Não. Tem várias pessoas em volta, então nós trocamos energias emocionais, energias mentais com todos que gravitam à nossa volta, a nossa família, os nossos colegas de trabalho, na nossa vida profissional, nos nossos relacionamentos pessoais. Então, nós vivemos um mar de emoções, um mar de pensamentos. É só você entrar no estádio de futebol para assistir uma partida de futebol, você vê aquela massa coletiva, aquela energia mais densa. Agora, nós estamos vivendo uma época politicamente muito instável, você vê ódio nas pessoas. E não interessa qual é o lado que está certo, os dois lados estão vibrando no ódio. Né? Um odeia o outro e gera só atrito e mais atrito e mais atrito. Não vou entrar no mérito de quem está certo e quem está errado. Eu tenho as minhas convicções e não vou discutir isso, porque eu não vou gerar lixo mental para outras pessoas e não aceito lixo mental de ninguém. Nem mental, nem emocional. Você tem que aprender a fazer isso também, aprender a falar não e aprender a ignorar. É muito difícil alguém falar alguma coisa que você não concorda, você olha para trás e ignora. A pessoa vai te ofender mais ainda, né? Porque ele quer briga. Essa massa energética de emoções negativas da outra pessoa está querendo influir em você, né? Está querendo te manipular, está querendo te induzir. Né? Aprenda a criar uma blindagem no teu corpo. É fácil? Claro que não. Mas tem como fazer? Claro que tem. Eu aprendi, você também pode aprender. Deu para ver que a história do diagrama está começando a ficar mais complicado, né? Não é só você com o teu corpo físico, os teus corpos sutis, as emoções e pensamentos teus, com as fontes naturais, negativas ou positivas. Além das pessoas, né, que tem, não é uma, são várias pessoas, todas as pessoas que você interage ao longo da tua vida,
Você também interage com coisas, com objetos, com lugares, com eventos, com situações e com sistemas de crenças. E isso aí gera em você emoções, gera pensamentos bons e maus, né? Quantas pessoas não reclamam, nossa, eu perdi meu carro, e fica reclamando 5 anos, oh, meu carro, eu gostava tanto daquele carro, eu gostava tanto de morar naquela casa. Gostava, já foi, mudou. Para o novo chegar, o velho tem que ir embora. Então, descarte, aprenda a desenvolver o desapego. Não fique vivendo no passado, procure programar o futuro e fazer esse futuro acontecer. Não adianta, como meu avô falava, não adianta chorar o leite derramado. Já derramou, já foi, passou. Um relacionamento não deu certo, por exemplo. Caramba, nós somos 8 bilhões de seres vivos no planeta. Não deu certo com um? Tem mais quase 8 bilhões aí em volta. Você vai aparecer alguém para você. Não se preocupe com isso. Da mesma forma, lugar, com evento, com situação. Aquela situação que você passou um vexame ou que você esperava que fosse acontecer e não aconteceu. Para de viver na ilusão, para de viver no passado, né? Cuidado com os teus sistemas de crença não criarem em você um fanático, que o final disso aí acaba sendo os fanatismos. Nós estamos com fanatismo político aqui no país agora, no Brasil agora, mas do outro lado você tem o fanatismo religioso, que estava começando a acontecer aqui no Brasil, o fanatismo religioso, e foi substituído pelo fanatismo político. Você olha discursos de pessoas que estão no poder ou lutando pelo poder, você olha na expressão facial das pessoas, nos discursos que elas fazem, você só lê uma coisa nos olhos esbugalhados das pessoas: ódio. Ódio de um lado, irritação, indignação, escárnio do outro. São sentimentos negativos, diferentes, mas são sentimentos negativos, né? Não significa que você vai ser conivente com tudo isso que está por aí. Não, troca, tem que mudar, tem que fazer uma faxina geral. Todo mundo que aprontou, todo mundo que roubou, todo mundo que foi corrupto, que seja, não só seja eliminado da vida política, que seja preso, condenado, mas que os bens dessas pessoas sejam também confiscados para repor um pouco do que eles roubaram. Mas isso é outra história. O importante é você entender aqui que nós também nos conectamos com coisas, com objetos, com lugares que a gente foi. Nossa, eu gostei tanto daquilo lá e agora eu não posso ir mais. Aí você fica se moendo porque eu adorava aquela casa, agora eu não posso morar mais nela. Já foi um período da tua vida. Aprende a viver às vezes um pouco menos. De repente a vida te tirou muitas coisas porque você tem a prosperidade física, que aí está incluindo a parte material, financeira, né? Profissional, mas você também tem a prosperidade emocional, você também tem a prosperidade mental e você também tem a prosperidade espiritual. De repente a vida tirou uma de você para você poder desenvolver as outras, para elas chegarem juntas. Não adianta você chegar em uma só na frente. Não, tudo tem que desenvolver simultaneamente. Pode ser que seja isso que aconteceu com você, a gente não sabe, eu não consigo identificar agora, no geral, qual é a linha de evolução de cada um de nós. Cada caso tem que ser analisado individualmente. Então, voltando só para repassar, vamos nos focar no eu. O teu eu. Você tem o teu corpo físico, o corpo mental, o corpo emocional, o corpo mental, o corpo espiritual. Os nossos mestres ascensionados nos controlam a nossa interação com o nosso eu superior, que são os registros que nós temos ao longo das várias vidas. E um dia a gente vai chegar na mônada. Tá bom. Partindo desse princípio, o que a gente pode inferir? Está aqui nesse slide. Se você tem essa vida, você teve uma vida passada. Então você na encarnação passada, você também teve os teus pensamentos, as tuas emoções. E na hora que a gente morre, você vai para o entre vidas. Cada religião agora é questão de crença, cada um acredita em alguma coisa. Eu acredito em dimensões paralelas, positivadas ou negativas, dependendo do que você fez, com a tua, não só o teu merecimento, mas o teu grau de evolução, o teu grau de conhecimento, você vai para um nível, vai para outro, vibracionalmente compatível. Tá? E aí tem as histórias de colônias espirituais, inferno, umbral, o que for. Varia muito de crença para crença, mas são todas muito parecidas. Você tem um lado bom, que você vira um anjo, fica lá lindo, maravilhoso, ou você tem um lado ruim, que você é um inferno, que você vai lá pagar tudo que você fez de errado. Tá, mas
na hora que você nascer, você sair desse entre vidas, vamos deixar isso como uma nuvenzinha, não vou discutir porque aí é crença individual, mas você tem esse período entre vidas. Tanto é que a ciência hoje já trabalha com terapia de vida passada, para você recuperar memórias de vidas passadas. Não se questiona mais a existência disso ou não. Né? Independente do que for, quando você sai dessa entrevida e volta para a matéria, você nasce de novo, né? O teu ego, o teu eu é destruído. A gente reclama, chora, a pessoa morreu, mas a identidade, a personalidade continua existindo. Perde o corpo, a gente perde o corpo físico, mas continua com o corpo emocional, corpo mental, envolto no perispírito, na alma, escolha o nome que você quiser dar. Mas quando você vai nascer, o que acontece? Essas memórias são apagadas. Cria-se uma nova personalidade, um novo ego, é o teu mental inferior. Tá? E essas informações vão para onde? Tua vida anterior. Vai para o teu eu superior na forma de registros acásticos, que a gente consegue recuperar, por exemplo, terapias de vida passada, vão lá e recuperar algumas coisinhas dessa aí para resolver traumas, esse tipo de coisa, tá? Então o importante aqui é entender que você tem essa vida agora, mas você teve vidas passadas, você passou um período entre vidas, né? E o que você era, o que você é hoje, no dia que nós deixarmos a matéria, quando a gente morrer, você vai voltar para um entre-vida. E você vai continuar sendo você. Se você é bom, você vai continuar sendo bom. Se você é ruim, você vai ser ruim. Né? E a tua personalidade sobrevive, né, ao corpo físico. Mas na hora que você vai voltar para nascer, eu acho que o trauma não tinha que ser quando morresse. O trauma tem que ser quando você vai nascer. Tem que ter muita coragem para nascer, né? Porque a personalidade apaga. E aí você não lembra de mais nada. Dizem que daqui a 300, 400 anos a gente vai nascer lembrando de tudo que passou. Mas aí já é uma outra humanidade e é uma outra conversa. Não é hora de bater esse tipo de papo. Então, a ideia é, as informações de uma vida para outra são armazenadas no teu... É o backup da gente, né? É o nosso registro acásticos, que você tem como recuperar isso também, tá? Dá para acessar isso, mas é outra história. E então, parece complicado? É complicado. Agora, olha só, olha essas bolinhas pretas que estão ali. Se você tem algum pensamento ou algum sentimento muito forte, negativo, algum trauma, algo assim, que ficou de uma vida passada e por acaso ele acaba refletindo na nossa vida atual, tá? Então, isso é um karma, é algo que você está trazendo de vidas anteriores que você tem que resolver. É uma fobia, é um medo, por exemplo. Tem gente que morre de medo de voar. Por exemplo, teve uma morte violenta porque caiu lá de um desfiladeiro, caiu de um penhasco. Tem gente que morre de medo de entrar num navio, num barco, morreu afogado. Então são traumas claustrofobia, morreu sufocado, enterrado, vivo, algo assim, tá? Então são traumas que nós trazemos de vidas anteriores que refletem no nosso comportamento na vida atual. Isso é você com você mesmo. Agora, e aí terapias de vidas passadas tentam, por hipnose ou que for regressão, identificar quais são as origens desses medos, dessas fobias, desses traumas e zerar isso aí, limpar, te deixar livre. Agora pensa no seguinte, e se essa bolinha preta que está aí negativada em você da tua encarnação passada, não for um pensamento ou uma emoção, mas for uma pessoa com a qual você se relacionou, um local, uma situação que você se relacionou e que ficou inserida profundamente na sua psique. Isso acaba vindo para essa vida atual sua na forma de um obsessor. Né? Complicado? Mas é isso que acontece. São pessoas com as quais nós convivemos em vidas anteriores que nos querem mal. Agora, a pergunta é, por que você trouxe um obsessor? Normalmente, não confunda obsessor com vampiro energético. Vampiro energético é alguém que perdeu o corpo e encontra com você, vocês vibram na mesma frequência. Opa, é aqui que eu vou me alimentar. Pronto. É um parasita puro e simples. Um vampiro não quer te prejudicar. Um obsessor, sim. Um obsessor quer uma vingança. Se nós temos um obsessor, é porque nós fomos o canalha em vidas anteriores. Nós sacaneamos aquela pessoa, que a pessoa ficou com tanta raiva, tanto ódio,
que ela perdeu o corpo físico, mas continua grudada em você querendo vingança. Aí fica te perseguindo ao longo de vidas. É complicado. Você vê que a coisa é bem mais complicada do que parece. E se você tem um obsessor, o culpado é você, porque você fez alguma coisa errada para essa pessoa e essa pessoa quer vingança. E aí ela quer te destruir. Parece complicado? É bem mais, é muito mais complicado que isso. Olha esse slide agora. Nós estávamos falando só você na encarnação passada, mas lembre-se que você teve várias encarnações antes de chegar na atual. Alguns com 5, 10, 20, 50, 200 encarnações, até mais. São várias vidas passadas, tá? Então, em cada uma delas, você teve o teu corpo físico, os teus corpos sutis, as tuas formas pensamento, as tuas formas sentimentos que geraram ou não conexões e também pessoas que geraram conexões ou emoções, né, ou pensamentos que você acabou criando um obsessor também, tá? Aí o que acontece? Essa agora vem a grande chave da nossa conversa. Atenção agora para o mecanismo. Olha só, olha a bolha agora que é você na tua vida atual. Cadê as duas bolinhas pretas? Não tem mais, que eram os teus obsessores. Então, quando você vai fazer uma terapia, você vai tomar um banho de descarrego, você vai fazer um tratamento holístico, vai fazer desobsessão, dá um nome que você quiser dar, de uma forma que você consegue resolver esse problema, que no fundo fomos nós mesmos que criamos para nós, em vidas passadas. Então você está livre, você já resolveu, já entrou em paz, em harmonia com aquela situação ou com aquele evento que era um trauma ou era um obsessor que veio de uma vida anterior sua. Ótimo, né? Beleza, olha só como é que está então, olha o teu eu atual. Não tem mais nada ali atrapalhando você. Quer dizer, você vai ter o teu lixo mental que você está criando agora, mas nada que veio de vidas anteriores. Esse é o ponto, nada que veio de vidas anteriores. Então a pessoa vai num centro espírita, kardecista, vai em Umbanda, vai numa sessão de descarrego, num templo evangélico, todos funcionam porque todos trabalham e manipulam esse tipo de energia e dá uma limpada na psique da pessoa. Vai num terapeuta holístico, no meu caso, a gente faz isso com reiki, você vai aonde for, vai benzer, não importa a tua crença, né? Você resolve isso e de repente a coisa complica tudo de novo. Aí você fala, nossa, estava tão bem, estava indo tão bem e agora está tudo ruim de novo. Por que isso? A explicação é, olha esse slide agora, não ficou mais conexão nenhuma. Você criou uma blindagem psíquica, uns chamam de corpo fechado, dê o nome que você quiser dar, mas você não tem mais nem aquela conexão que vinha de aqueles pontos negativos que tinha na vida, para a encarnação passada para a atual, foi eliminado. Não foi eliminado só dentro dos teus corpos sutis, mas a conexão foi rompida. Então você acha que está tudo bem, e por um período de alguns meses, a pessoa, nossa, estava tudo bem, tudo ótimo, e aí, de repente, a situação complica e você acha, o que eu estou fazendo de errado? Por que não deu certo? Nada dá certo comigo. Vem todas aquelas crenças, né, sabotadoras, você mesmo se sabota, você acha que está tudo errado, eu não sirvo para nada mesmo. Por que isso acontece? Olha como a realidade é simples, apesar de complexa. Não sobrou nenhum obsessor, nenhum trauma da tua encarnação anterior, mas tem gente na fila. Tinha um outro obsessor de uma encarnação, não da encarnação passada, mas de encarnações anteriores, que estavam lá querendo pegar você e não tinha espaço, porque já tinha alguém te azucrinando, alguém te obsediando. Na hora que você resolveu o primeiro, aí é o que eu chamo, você resolveu os obsessores que estavam contidos em uma determinada bolha, uma realidade, uma bolha de espaço-tempo, tá? Eu gosto de física quântica que explica isso direitinho, né? Então, você resolveu aquele bolsão de realidade que era a tua vida, a tua encarnação passada. Mas de uma anterior ainda tinha gente lá querendo te pegar por outros obsessores. Mesma coisa que os erros que nós cometemos numa vida anterior à vida passada. E aí esse pessoal olha
Ah, desocupou a fila. Agora eu pego esse crápula, esse canalha, eu passei aqui, estou 500 anos esperando para me vingar dele, e o que foi, e nada acontece porque não deixavam nem eu chegar perto. Agora ele está livre, agora é minha vez. E aí você acaba sendo obsediado por outras pessoas, outros lugares, outros objetos, o que for, mas de uma vida anterior. Como a gente está nessa vida atual, você não sabe o que está acontecendo, já aconteceu para trás, você acha que voltou tudo de novo. Não é que voltou. Você resolveu um bolsão de realidade, de espaço-tempo, mas você tem outros bolsões de realidade e espaço-tempo para serem resolvidos. A sensação que você tem é, estava tudo indo muito bem, eu fiz o que eu tinha que fazer, eu segui todas as orientações que eu tinha que fazer, estava tudo indo certo, aí de repente, quando está tudo certo, aí tudo desaba de novo. Claro que desaba, porque tinha alguém na fila que, opa, agora esse cara é meu, vem cá. E continua te perturbando. A sensação que você tem é que você nunca resolveu o problema. Você resolveu um problema, só que nós temos uma fila enorme de problemas para resolver. Então você vai ter que ficar resolvendo problemas o tempo todo. Sim, para consertar e zerar o que nós fizemos em várias vidas passadas. Por isso que eu opto, eu acho fantástico, eu adorei, e é o que aconteceu comigo, eu falo isso porque é o meu caso. Em vez de ficar pedindo ajuda em tudo quanto é lugar, e olha que eu fui em tudo quanto é lugar, não, eu assumi. O meu peraí, eu tenho que cuidar de mim e eu vou resolvendo vida por vida passada minha. Tá? Então é esse o que acontece. Uma situação bem mais complicada, mas ao mesmo tempo mais simples de resolver, é quando acontece isso. Obsessores diferentes, de vidas diferentes, vidas passadas nossas diferentes, decidem se unir para te destruir. Aí realmente nada dá certo pra gente, nós ficamos um caco. Depressão, tem gente que tenta suicídio, porque tem gente que está querendo que você morra para perder o corpo físico, aí você vira um escravo espiritual deles. Né? Ah, ruim, muito ruim, a energia é mais forte, sim, a energia é bem mais pesada, bem mais forte. Por outro lado, na hora que você limpar isso, você limpa mais de uma vida simultaneamente. Então, sempre a moeda tem sempre dois lados. Né? Uma coisa que você pode encarar como um grande problema, ou seja, obsessores que nós colecionamos ao longo de várias vidas, todos atuando em conjunto para nos destruir nessa vida atual, na hora que você resolve várias vidas de uma vez só, vidas passadas de uma vez só. Né? Eu adoro essa abordagem porque o Reiki, na hora que você assume como mestre Reiki, você assume o grau de mestre Reiki, que é o mestre de energias, você consegue atuar com obsessores, com múltiplos obsessores simultaneamente e em várias vidas passadas. Você se limpa muito mais fácil. Você não vai pagar nada por isso. Não tem que fazer trabalhos, entregas, e meses, e nada. É muito simples de fazer isso, bem tranquilo. Né? Participe de um ciclo de Reiki nosso que você vê como a coisa funciona. Vamos em frente? Agora você vai falar, Jairo, cada vez que você cria aí, você complica cada vez mais. Então, além dos nossos obsessores da encarnação passada, os atuais, os das encarnações passadas, de várias vidas anteriores, todos nos perturbando aqui na nossa vida atual, o que é esse quadrado embaixo? Seres infradimensionais. Quem já ouviu falar de ET negativo, seres reptílicos, abdução, pessoal, seres de outros planetas, de outras dimensões, que capturam pessoas para sugarem as energias delas, usarem como cobaia, usar como escravo sexual. Muitos usam para pegar o adenacron, que é uma energia que é sintetizada pelo nosso corpo, o corpo humano. Eles adoram isso, nós viramos alimento deles. Né? É bem mais complicado você trabalhar com seres infradimensionais. Tá? Novamente eu falo, o Reiki é muito tranquilo, permite fazer isso aí, você cuida deles com uma facilidade absurda, porque esse pessoal aqui não consegue. Eles têm um poder mental gigantesco. Né? Mago negro, por exemplo, né? Também, né? Eles não conseguem, eles não têm corpo físico. Você tem um corpo físico, você é um tanque de guerra, atropela, passa por cima de todo mundo. Desde que você tenha a tua blindagem de aura, você tenha o teu corpo fechado, você tenha os seus canais de energias ativados, porque a energia entra no nosso corpo, ela fica mais densa, isso que é o Reiki. A energia cósmica entra no nosso corpo, soma-se com a energia vibracional nossa, animal, humana, nessa dimensão. Pensa bem, tem medo de espírito.
Você está na matéria, você é muito mais denso do que eles. Né? Então eles têm um poder mental gigantesco, um poder de controle mental e emocional, de hipnose muito grande. Mas você não dá chance para eles, vai lá e pega, encaixota e entrega, pronto, vai embora. É muito fácil de resolver isso aí. Você precisa saber, precisa se preparar para isso. Você está pronto para cuidar desse tipo de coisa? Eu já tive problemas tratando de pessoas que toda noite acordava com hematoma, ia dormir tranquilo, acordava cheio de hematoma no corpo, com a garganta ardendo. A pessoa estava sendo abduzida toda noite. Alguns são abduzidos para experiências genéticas, implantes, outros são abduzidos pura e simplesmente para prazer sexual, para prazer de emoção. Eles gostam de sugar o medo que nós sentimos, né? Por aí vai. Tem viciado para tudo, né? Eles se alimentam de tudo, porque tudo é energia. Eles gostam da energia do medo, né? Fazer o quê? Né? Então, tem como resolver esse tipo de coisa? Tem. Dá trabalho? Um pouquinho. É difícil? Não. Ah, mas eu não consigo. Se você está falando que você não consegue, você não vai conseguir mesmo. Você não acredita em você. Você é o pior dos teus obsessores. Então, pare de pensar negativamente. Não aceite o lixo emocional nem o lixo mental que as pessoas jogam em cima de você e principalmente não aceite o lixo mental e o lixo emocional que você mesmo gere. Feche essa torneira, tranca isso. Tudo bem, mas o porquê dessa bagunça toda? Vamos pensar agora o que é o tema inicial nosso, Dharma, Karma e Dharma. Pensa que Karma é a lei do retorno. É efeito, né? Causa e efeito. Não adianta, a cada ação tem uma reação. Né? Então, se você aprontou, fez alguma coisa na vida passada, isso vai voltar para você. Né? E o Dharma é a tua programação de evolução, é o teu crescimento ao longo das vidas. Tá? Então, olha só, tem o teu eu superior, um dia a gente vai virar a nossa mônada, né? Os nossos mestres ascensionados, chame de guardião, de mentor, né? De anjo, cada um dá um nome, não importa. Então é um pessoal que controla a gente como se fosse uma babá mesmo, tomando conta de nós em cada vida. Então você tem aqui, você tem a vida atual, e você tem um karma que foi programado para você resolver esse karma dessa vida, porque se vier tudo que a gente fez de errado numa vida só, nós não aguentamos, porque nós já fomos muito cruéis, todos nós já fomos assassinos, psicopata, esse tipo de coisa toda. E tem o Dharma, que é olha, a tua carga evolucionária, para onde a gente vai avançar, o que nós temos que aprender. Então, o Karma e o Dharma é o pacote que, olha, você tem que passar por isso nessa vida. Então, se alguém vira para você e fala, eu vou remover o teu Karma, não vai, cara. A vida daqui a uns 5 anos vai atrapalhar um pouquinho, ele vai demorar um pouco mais para vir, mas daqui a 4, 5, 7, dizem que é 7, né, que é o número cabalístico, depois de 7 anos volta com força redobrada, porque você tinha que cumprir determinadas coisas, a tua programação de vida era você passar por certas situações, e você foi represando aquilo por 7 anos, quando vem tudo de uma vez. Né? Então você tem o karma e o dharma da vida anterior menos 2, da vida anterior menos 3, da vida anterior menos n, lá para trás, as primeiras vidas que nós tivemos. E à medida que a gente vai avançando, então tem a nossa programação de evolução até a vida mais 1, vida mais 2, vida mais n, né? São as várias vidas que a gente tem lá pela frente. É a nossa programação, né, de dharma, a nossa evolução. Para até que um dia nós rompemos o nosso ciclo de reencarnação, não precisamos mais nascer aqui porque nós evoluímos para um ser diferente. Tá? Mas junto tem o karma. Se você está nesse karma na vida atual, você tem que pensar, a vida futura 1, vida futura 2, já tem programação de karma de vidas anteriores nossas, ou seja, você está para cumprir isso, para consertar o que você fez de errado em vidas anteriores. Se você desenvolve bastante coisa boa nessa vida, você até atenua. Você vai passar por aquele karma numa vida futura? Vai. Mas de repente a situação que você vai passar é tão leve e sutil que a gente nem percebe que resolveu aquele problema. É como se fosse uma prova muito simples. Você faz a prova e pronto, sai. Você nem se preocupou, não foi traumática. Essa é a ideia, não foi traumática. Então você consegue, com boas ações, você não elimina karma. Você apenas atenua o efeito negativo dele, mas você vai ter que passar por aquilo. Mas ó, você aprende isso aqui, na hora que o problema ocorrer, você vai resolver de uma maneira muito simples, muito serena, e não vai te criar mais dor de cabeça. Tá? Isso vale tanto para karma quanto para dharma. Né? Você pode inclusive avançar um pouquinho a tua evolução. Estou avançando aqui. E aí vem, se você avança muito de um lado,
Você passa do limite programado para aquela vida, opa, aí daqui, mesmo dá uma freia agora, para de desenvolver nisso aqui, porque você tem que trazer os outros corpos. Lembra que eu falei da prosperidade? Não é só a prosperidade material, né, que é a física, a saúde financeira, a posição social, esse tipo de coisa, mas você tem também a emocional, a mental e a espiritual. Elas têm que caminhar juntas. Então, se a gente avança demais em um desses aspectos, tem hora que ele dá uma parada para deixar os outros chegarem junto também. Então, esse é o ponto. Interessante isso, né? Muito bom. Eu acho fantástico essa programação de vida. Tá bom, dentro desse contexto todo, como é que a gente vai usar o reiki para resolver isso? Primeiro, o reiki ajuda muito você no corpo físico. A doença ajuda a recuperar, uma cirurgia ajuda a cicatrizar mais depressa, a te dá maiores ferramentas, condições de você resolver os problemas, tanto o karma como as ferramentas para você evoluir, que é o teu dharma, tá? No teu plano físico. Mesma coisa no teu plano emocional, resolve traumas, você passa a entender o mecanismo todo de evolução e coisas que eram extremamente importantes e que nos deixavam até fora de si, hoje você, depois de um certo tempo, é o que aconteceu comigo. Eu olho determinadas situações que talvez não, com certeza me tirariam do sério há anos atrás. Hoje eu olho aquilo e só dou um sorriso, tipo, tudo bem. Não, sabe, é insignificante, é indiferente, você passa assim, nem liga. Então, você resolve a parte emocional, você resolve a parte mental, você tem mais controle mental, você tem mais força mental para atuar, para se blindar e tudo mais. E depois você começa a fazer coisas que você nem imaginava que fosse fazer nos planos sutis, como desdobramento, clarividência e muito mais, né? Então você desenvolve a tua parte espiritual, avança bastante na parte espiritual, de modo que você possa minimizar e trabalhar de uma maneira mais tranquila o teu karma e evoluir e dar ferramentas para o teu dharma, para você melhorar na tua programação de vida, né? E você manipula seres infradimensionais com uma maneira muito mais tranquila. Você não tem que se preocupar e sair pedindo para um pastor, para um pai de santo, para um guia, um mentor, o que for. Por favor, me ajuda, me socorre. Você deixa de ser vítima, né? Você deixa de ser uma pessoa submissa e passa a ser um agente transformador e controlador da tua própria vida. Quem vai controlar esse processo, quem vai te orientar, não vai te empurrar, não vai te dar mão. Vai ter pancada? Vai. Você vai levar tombo? Vai. Mas você levanta muito mais depressa e entende o porquê que você bateu de frente numa parede, numa porta que ela não se abriu. Tem hora que não se abre, daqui a um mês ou dois ou um ano que seja, você olha para trás e fala, caramba, não era para ter sido feito mesmo aquilo, porque foi muito melhor aquilo que eu queria tanto não ter acontecido, porque senão a minha vida não avançaria em um determinado ponto. O reiki também permite, na hora que você for conversar com as pessoas ou com uma situação, você perceber se aquela situação, se aquele emprego, por exemplo, ou se aquela profissão é realmente o que te interessa, se é o que vai complementar ou se está de acordo com... É intuitivo se está de acordo com o teu plano de Dharma, o teu plano evolucional ou não, para você não sair tanto do rumo, tá? Ajuda de todos os lados, gente. Se não fosse assim, eu não estaria falando, porque é o que aconteceu comigo. Eu estou dando um depoimento de vida pessoal meu, tá? Senão eu não estaria falando aqui. Então, como é que você consegue essa proteção toda? Como é que você consegue perceber se as pessoas são boas, se as pessoas são ruins, se uma situação é boa ou é ruim, na tomada de decisão que decide a nossa vida? A solução que eu encontrei e o que eu aconselho é: torne-se um mestre de energia, se vira um mestre reiki, né? Com isso você para de entregar a tua vida para outras pessoas, né? E principalmente respeita a hierarquia, respeita seus mestres. O reiki tem 5 princípios básicos, né? Só por hoje não se irrite, só por hoje não se preocupe. Só por hoje seja grato à tua vida. Só por hoje ganhe a tua vida honestamente. Só por hoje seja gentil com os outros, né? Respeite teus mestres, respeite teus pais, tá? Então, traduzindo esses 5 princípios do reiki é: só por hoje não se irrite, né? Ou seja, não gere forma sentimento negativa. Só por hoje não se preocupe. Ou seja, não gere formas, pensamentos negativas, que as duas vão te atrapalhar, né? Só por hoje seja grato à vida. Você está vivo, você está na matéria, você está vivendo. Você consegue respirar,
né? Você consegue, bem ou mal, você anda, você consegue fazer alguma coisa, né? A tua mente funciona, tá? Então, só por hoje, ganha a tua vida honestamente. E o que acontece? Nós, no Brasil, a gente reclama muito de político e tudo mais, mas eu diria que 99% do nosso povo é corrupto, gente. Tem que entender isso. Quem nunca pegou um clipe, levou uma caneta do emprego, pega a caneta onde você está trabalhando, pega a caneta, põe no bolso e leva, achando que aquilo é seu. Aquilo não é seu, aquilo é da empresa. Eu também já fiz isso. Hoje eu não faço mais, porque eu entendo que aquilo não é meu. Se eu ando na rua e encontro uma moedinha de R$1, 50 centavos, eu não trabalhei para ganhar aquela moeda, eu não pego aquela moeda não é minha. Né? Então, ganhe a sua vida honestamente nos pequenos detalhes. Se você consegue trabalhar nos pequenos detalhes, os grandes você não vai aceitar. Tá? Então, só por hoje, respeite teus mestres, seja gentil com as pessoas. Simples? Não, é difícil pra caramba. Mas uma vez que você faça isso aí, você vai ter o respaldo, o amparo de toda uma hierarquia que vai estar te ajudando. Mas você tem que fazer por merecer. Tá? Quer saber mais? Entra no nosso site, vai lá no blog, olha a nossa biblioteca virtual, tá cheio de vídeo lá, sons. Procura, tá lá, www.neoreiki.org. Dá uma passeada por ali. Mais detalhes? Vira o Mestre Reiki, faça um curso com a gente. Eu vou estar te esperando, tá bom? Fico contente e feliz de você ter conseguido me aturar até aqui. Espero que eu tenha sido útil. Um grande abraço no coração de vocês. Tchau. Namastê.